E quem aí lembra como é que era o esporte antigamente no interior? Na minha região, o esporte se resumia quase que 100% a futebol, ou jogar bola, como nós falava. Cada localidade tinha dois times, o A e o B, o primeiro e o segundinho. Daí pegava um caminhão, todo mundo embarcava e ia pro jogo. Daí chegava lá, o primeiro jogava por segundo e o segundo jogava por primeiro, na hora que o sol era mais quente. Na teoria, quem jogava no primeiro time, o principal, era para ser os melhores. Mas sempre tinha algum que era parente daquele que estava escalando o time, que não jogava nada, mas eles colocavam. Ou então aquele que ajudava a cortar a grama ou lavar os uniformes. Se não colocasse jogar, ele dizia: e domingo que vem não levo as camisas para lavar. Daí no segundo time era os mais novos e aqueles que jogavam um pouco menos, mas também tinha aqueles que jogavam bem e não queriam jogar no primeiro porque o jogo terminava muito tarde. Então eles queriam ir ver as namoradas, alguma coisa, jogavam antes no segundo. O segundo time sempre era forte. Se fosse olhar bem, o segundo time daquela época seriam até melhor do que muitos primeiros times de hoje. E daí no segundo time também começavam a jogar as crianças, porque não tinha futebol de piazada naquela época. Então era por tamanho, não importava a idade. Eles olhavam e diziam: não, você está muito pequeno para jogar ainda. Os primeiros contatos que a gente tinha com a bola era quando ia juntar ela que caía no rio. Porque os campos eram sempre na beirada dos rios e a bola parava só dentro da água. Daí eles colocavam 2, 3 crianças a juntar a bola para dar andamento no jogo, senão demorava muito. E normalmente porque só tinha uma bola só, não era que nem hoje que tem bastante. E teve outra vez também que marcaram um amistoso lá numa comunidade. Chegaram lá os dois times se aquecendo no campo, tudo pronto. O juiz pediu: e a bola? Daí os donos da casa disseram: nós não temos. Os outros falaram: mas nós não trouxemos. Tiveram que arrumar um carro emprestado, que era coisa rara na época, e fazer quase 10 quilômetros para buscar uma bola. O jogo começou na hora que tinha que estar terminando. E as bolas pesavam uns 30 quilos, mais ou menos igual das chuteiras. As chuteiras naquela época eram feitas de couro. Não sei se era couro de dinossauro ou o quê, porque usavam um tempão, no final ficava seca que dava para usar de martelo. E a chuteira um emprestava para o outro, porque poucos tinham. Quem jogava no segundo pegava a chuteira do outro time emprestado, daí depois o do outro emprestava para o primeiro. Alguns não tinham, usavam quichute, outros iam descalço. E o quichute era bom que a pessoa já colocava em casa, já saía com ele. Era para toda a obra. Usava o quichute para trabalhar, para ir passear, para jogar bola, e era bom para ir pescar. Podia pular em cima das pedras lisas que não resbalava. Um lugar que não dava de ir de quichute, não passava nem trator de esteira. E falando também dos calçados, quem não tinha chuteira nem quichute e não queria jogar descalço, ia com o calçado que tinha. Entrou uma vez um senhor com as botas de borracha, colocaram na defesa. Primeira bola que veio, ele deu uma bicuda, fez um gol contra. Daí disseram: não, mas por quê? Ele falou: quando eu vi que eles iam fazer o gol, eu fiz primeiro. Uma vez terminou o jogo, perguntaram para um como é que deu a partida. Ele disse: empatemos de 2-1. O juiz era aquele senhor que já tinha parado de jogar por causa da idade. Tava de calça social, camisa social, chinelo de dedo. Chinelo de dedo é isso aqui que a gente fala, que as crianças usavam para fazer trave e também usavam de luva. E alguns dos juízes já andavam com um punhal na cintura, porque o jogo era brabo. O pessoal por pouco e nada já queriam ir pro braço. E por lá de fora a torcida incendiando o jogo. E sempre tinha aquele metido que ficava escorado na trave, incomodando o goleiro e falando, querendo dar palpite, mas não entendia nada, nunca jogou na vida. E de repente se distraía, já levava uma bolada na fuça ou então na boca do estômago. Já sossegava. E se alguém desse risada, já tinham que segurar porque dava peleia. Já queria ir pro braço também. E falando dos campos de futebol, eles escolhiam nas beiras dos rios porque eram os lugares mais planos, porque não existia máquina para nivelar o chão. Mas geralmente era com uma subida, com uma lombada, valeta. Tinha um que tinha um pinheiro uns 2 metros para dentro do campo, tinham que desviar na hora de jogar. E os uniformes na época, eu acho que eram tudo tamanho P ou M, porque as pessoas eram tudo fininha. Todo mundo usava e a camisa servia. Os calção não davam um palmo, mal e mal escondia as viria. E as meias vinham até pra cima do joelho. E outra coisa que o povo se entendia na época. Na hora do jogo era aquelas peleias. E passava a tranca e derrubava aqueles carinhos. E queriam já ir pro braço e segura e puxa. Daí na hora de ir embora já tava tudo na amizade de novo.
Mas quando embarcavam no caminhão, sempre tinha algum metido que xingava e desaforava um dos outros que tava lá no chão. Já tinham que segurar de novo, se não dava outra peleia, já queriam ir pro braço. E como é que era o esporte na tua região? Não era mais ou menos assim? E não liguem que eu tô meio rouco hoje por causa dessas fumaceiras, mas no próximo vídeo eu vou tentar dar uma arrumadinha na goela.